Hoje, o presidente Lula encerra o primeiro ano do terceiro mandato na presidência do Brasil. Foram alguns sucessos na área ambiental, também com algumas polêmicas sobre a incerteza na economia. E quem traz esse balanço para a gente é a Janaína Camelo. Após vencer uma disputa acirrada com Jair Bolsonaro, Lula teve um início de terceiro mandato tumultuado, logo na primeira semana, marcada por ataques de grupos contrários à eleição do petista às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Cumprindo uma promessa de campanha, o governo Lula viu o desmatamento na Amazônia diminuir pela metade, de janeiro a novembro, em comparação com os 11 primeiros meses de 2022. Apesar dos avanços na proteção da Amazônia, a situação piorou no Cerrado e grande parte do Pantanal foi devastada por incêndios. Ainda na área ambiental, Lula homologou 8 novas reservas indígenas, mas foi derrotado ao ver o marco temporal que limita demarcações ser aprovado no Congresso. Em uma disputa entre integrantes da esplanada, o governo não desistiu de projetos de exploração de combustíveis fósseis em áreas sensíveis, como a Foz do Amazonas, e anunciou a intenção, em plena cúpula do clima da ONU, de integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Na economia, o PIB teve um desempenho melhor do que o esperado nos 3 primeiros trimestres. A projeção é de um crescimento de 3% em 2023, com desemprego no nível mais baixo desde 2015. A inflação também parece controlada, abaixo de 5%. E apesar de indicadores mostrarem uma pressão sobre os preços no fim do ano, o Banco Central reduziu 4 vezes consecutivas a taxa básica de juros, tudo após diversas cobranças públicas do presidente. Mas dentro do mercado, as expectativas para o desempenho do país em 2024 não são das melhores, sobretudo por causa da dificuldade do governo de controlar as contas públicas, como ressalta o economista Raul Veloso. E nós estamos perdendo tempo, batendo cabeças apenas com essa fixação na tentativa de zerar o déficit primário, só que o déficit primário ele não vai ser zerado, porque a sociedade hoje, você está vendo essa história aí de aumentar a arrecadação, como nós estamos dando com os burros na água nisso, a sociedade não vai aceitar. A recente aprovação pelo Congresso de uma reforma tributária, reivindicada pelo setor empresarial há mais de 30 anos, foi celebrada pelo Planalto, mesmo a proposta tendo avançado muito mais pela pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que classificou a PEC como uma proposta possível. O deputado Danilo Forte, relator do orçamento, entende que a missão do governo agora, em ano eleitoral, é regulamentar a reforma e tornar as mudanças nos impostos uma realidade. Eu não tenho dúvida que o grande desafio do ano que vem é a gente fazer com que a reforma tributária, de fato, simplifique e ajude o setor a empreender, a gerar emprego, ampliar o espaço de distribuição de renda e ter um governo, um poder executivo que tenha a capacidade, primeiro, de se harmonizar entre si, que é fundamental. Se o governo tiver um entendimento interno, ele não pode passar para fora uma perspectiva de futuro. E, ao mesmo tempo, compreender as limitações, como o Cristiano colocou, do papel do legislativo e do judiciário. Não pode usar o judiciário como instrumento político para intervir na disputa com o Congresso Nacional, e nem pode também esperar que o Congresso Nacional, por si só, tenha as iniciativas que são obrigações do Poder Executivo. Para fazer avançar essa e outras propostas de interesse do Planalto, a articulação política do governo terá de reduzir tensões com o mesmo Congresso que impôs derrotas ao ministro Fernando Haddad, como a manutenção da desoneração da folha, mas que também deu vitórias a Lula, com a aprovação do nome de Flávio Dino para o STF. A segurança pública, que era responsabilidade de Dino, foi outro grande desafio em um ano marcado por ondas de violência e criminalidade nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Mas para o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, houve avanços importantes na área. Nós tivemos redução
do número de mortes violentas intencionais, que dessa redução até o final agora do mês de dezembro, a nossa expectativa é que chegue a 6%. Mas nós tivemos redução de homicídios, de latrocínio, de roubo de carros, de roubo de cargas, de feminicídios. Então foram reduções em todos os índices, como consequência do trabalho que nós fizemos ao longo do ano. Veja, no primeiro dia de governo, o presidente Lula assinou um decreto acabando com o liberou geral da venda de armas no Brasil. Na área internacional, Lula fez dezenas de viagens este ano para mostrar que o Brasil voltou. Mas, ao mesmo tempo, colecionou declarações polêmicas. O mandatário brasileiro afirmou, por exemplo, que Rússia e Ucrânia dividem a responsabilidade pela guerra e declarou que Israel comete atos de terrorismo na faixa de Gaza. Lula também recebeu com honras o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e afirmou que as denúncias de autoritarismo contra o governante venezuelano são narrativas, meses antes do aliado colocar toda a região em clima de apreensão com a possibilidade de um conflito para anexar parte da Guiana. De acordo com uma pesquisa publicada recentemente pelo Instituto Datafolha, Lula tem o apoio de 38% dos brasileiros. A aprovação é inferior à do final do primeiro ano do primeiro mandato, em 2023, que foi de 42%, mas supera a de Bolsonaro em dezembro de 2019, que tinha 30% de aprovação. Em 2024, Lula tem novas viagens previstas, mas terá o desafio de dividir a atenção com a política doméstica, com vistas às eleições municipais de outubro, um cenário sempre difícil para o PT. Cláudio Dantas, vamos voltar com você então para te ouvir. A Janaína Camelo trouxe um balanço bem completo sobre alguns dos principais avanços e principais desafios para o governo Lula agora para 2024. Queria te ouvir, o que você destaca entre o principal avanço e a principal dificuldade ou principal desafio agora para esse ano do governo? Muito bem, Lívia. Excelente a reportagem da Janaína. O que tivemos neste primeiro ano? Como é que o governo usou este primeiro ano? A gente pode separar em três partes, né? Primeiro semestre foi praticamente gasto com um discurso de revanchismo, né, que se propõe a jogar a conta atual, né, no governo anterior. Então ficamos ali 6 meses perdendo tempo com narrativas, com polarização, sem que realmente políticas públicas pudessem ser colocadas em prática, em debate. Inclusive, o governo se ausentou do debate no Congresso de diversas políticas importantes, como a própria desoneração da folha, que agora o Haddad tenta aí fazer a reoneração a fórceps e pode até abreviar o seu mandato ali, né? O seu mandato, a sua posição de ministro da Fazenda. Então, nós temos um outro momento que é justamente a política externa, uma política externa egocentrada, tocada pelo presidente, que se meteu em confusões, né, como a gente viu aí na reportagem, sem necessidade, aprofundando ainda mais um desgaste na imagem da política externa que já vem de vários anos. E para encerrar, nós tivemos aí a dedicação nessa reta final do ano do governo a uma pauta essencialmente arrecadatória, uma pauta de varejo, né, arrecadatória, que naturalmente tem um impacto negativo para a imagem do governo, porque o cidadão ele já está cansado de pagar impostos, não quer pagar mais, né, então tudo isso coloca o governo numa situação ainda mais difícil, justamente porque nós temos eleições no ano que vem, um ano que praticamente é de 6 meses, e o governo terá de fazer a lei, né, de aprovar as leis complementares da reforma tributária, terá um risco fiscal enorme justamente por causa da pressão que aumenta a pressão de gastos em função das eleições. Então o risco fiscal será o grande problema. Inclusive, já dada como certa a revisão da meta fiscal já em março, Lívia.
Agora, Dantas, queria te ouvir sobre o outro lado. E a oposição ao governo Lula? Como é que se saiu nesse ano de 2023, que foi marcado por CPIs no Congresso Nacional, né? Inclusive a CPI do 8 de janeiro, que acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, né? A oposição defendeu durante muito tempo a investigação para atingir o governo Lula, mas acabou tendo como resultado a CPMI justamente um foco nos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que acabaram sendo bastante desgastados nessa CPI. Teve a CPI do MST, que teve como alvo o governo federal. Foi o ano também em que o ex-presidente Bolsonaro se tornou inelegível. Agora começa esse trabalho de caça para quem vai ser descoberta de quem vai ser o candidato da direita em 2026. Como é que se saiu, hein, Dantas, a oposição nesse, que foi o primeiro ano dos aliados de Bolsonaro sem estar na presidência da República, hein? Pois é, Brown, a oposição, ela está aprendendo a ser oposição. E nós temos ali praticamente uma divisão entre dois grupos. Uma oposição que ainda é muito barulhenta, é uma oposição voltada às redes sociais, é a oposição do like. E uma oposição mais técnica, uma oposição mais consistente, aquela que faz a política. Eu destacaria dois nomes, Rogério Marinho e Tereza Cristina, efetivamente, que vem fazendo, e até o Ciro Nogueira, que vem fazendo um trabalho espetacular aí de liderar essa oposição, fazendo críticas consistentes, técnicas, em cima justamente das falhas do governo. O que eu sugiro? Eu sugiro que haja uma união, né, dessa oposição, um mínimo denominador comum dessa oposição. É muito difícil fazer oposição, é fácil reclamar, é fácil se indignar, é fácil xingar, é fácil ofender, mas xingamento e ofensa não muda o país, não melhora. Por quê? Se melhorasse, nós estávamos realmente no primeiro mundo, né? Então, o que precisa ser feito é um trabalho consistente de contestação de políticas públicas que são equivocadas e também um trabalho de articulação, e aí a gente tem esse grande centrão que praticamente é quem protagonizou a política no Congresso Nacional, liderada por Arthur Lira. Esse grande centrão é quem está mandando, é quem tem o poder sobre o orçamento, é quem tem a pauta política e que é quem está mandando realmente na política no país. Então a oposição ela precisa ter a sabedoria de articular com este centrão, justamente para que as pautas importantes da oposição elas possam ser promovidas num ambiente de muita pressão e de muita escassez de diálogo. Agora, Dantas, então você acredita que a questão da união, da articulação são os pontos centrais para que a oposição realmente ganhe força? Porque volume, agora em 2023, a oposição teve. Só o PL formou a maior bancada da Câmara dos Deputados, 99 deputados eleitos pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, um número significativo também de senadores no Senado Federal. Volume não pode ser a desculpa para a oposição não ter conseguido avançar mais nesse ano. Exato, Lívia. Olha só, é uma equação difícil, não tem fórmula pronta, mas ela é preciso testá-la. Eu sugiro sempre que haja, quando a gente fala em diálogo, o diálogo político, ele cabe muito mais a capacidade de escutar, de ouvir o outro, do que falar, né? Então, o que está faltando a uma parte dessa oposição é ouvir, entender, acolher e aí sim propor soluções. Essa oposição mais barulhenta, ela é importante, ela tem um valor. Por quê? Porque nós vivemos uma democracia barulhenta, nós vivemos essa democracia, essa participação do debate público via redes sociais, via aplicativos, etc., que é uma coisa, inclusive, que boa parte da esquerda quer retirar, né, da direita. Então, isso é muito importante também, mas não dá para ficar só nisso, porque senão você fica na espuma. É preciso descer, é preciso aprender o processo legislativo para não ser levado a votar no que não deve ou não ser acordado com uma votação que não estava prevista, porque o meio ali, o meio de campo legislativo, né, esse bastidor, quem domina o processo
consegue fazer com que a sua agenda avance. E, normalmente, deputados de primeiro mandato, senadores, não têm esse conhecimento profundo, essa capacidade, essa sensibilidade. Então, acabam, muitas vezes, sem conseguir avançar, né, nas suas pautas, porque são simplesmente bypassados. É o que aconteceu, por exemplo, na CPI do MST. Nós tínhamos uma CPI com uma pauta importantíssima, né, com pessoas competentes para investigar crimes vários, né, do MST, dos Sem Terra de maneira geral, mas que acabou tomando uma volta justamente por causa do processo legislativo, regimento interno. Então, são questões técnicas que não podem ser deixadas de lado nesse diálogo, né, e nesse processo de fazer oposição.